Obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria primeiro de agradecer o convite do deputado Heitor Schuch para que nós viéssemos aqui debater essa questão, e especificamente no meu caso, da área de semicondutores, no programa de semicondutores do país, que está centrado nesse momento na discussão a questão do CEITEC, a sua reversão do estado de liquidação, em como isso deve ser procedido e qual é o destino realmente que nós devemos dar à indústria de semicondutores no país. Eu fico feliz de ter sido precedido pelo Maurício Neves, que é um amigo, um colega de longa data. Na realidade, ele esteve no início de todos os esforços que foram feitos nessa área também de semicondutores, estava envolvido muito nesse processo, e também pela belíssima apresentação da professora Marina Sapiro, que é da UFRJ, da qual eu também sou professor na UFRJ. Então, é minha colega de trabalho, apesar de não nos conhecermos pessoalmente. Eu gostaria também deputado Bandeira de Mello, em seu nome, dar a minha apreciação pela presença de todos os demais parlamentares nessa sessão e que estejam ouvindo aqui. A questão dos semicondutores é hoje uma questão central no mundo inteiro. Nós vemos, na realidade, a grande batalha que hoje os Estados Unidos têm comercial com a China, está muito envolvido a questão dos semicondutores. Por quê? Porque semicondutores é algo que é presente em todos os aspectos da nossa vida, tá certo? Pessoal, e da nossa vida de businessman, de negócios. Então, todos os setores do país dependem bastante da questão hoje dos semicondutores. Na realidade, os semicondutores, apesar de transistores ter sido inventado há cerca de 75 anos atrás, os semicondutores nos chips, eles têm 50 anos apenas. Então, em 50 anos, nós vimos a transformação do mundo e os vários impactos que os semicondutores causaram ao mundo, a ponto de hoje nenhuma economia consegue sobreviver sem realmente depender desses pequenos chips que hoje fazem parte da nossa vida. E eu diria que, quando a gente pensa em indústria 4.0, nós estamos pensando em semicondutores. Quando nós pensamos em qualquer modernização do nosso parque industrial, nós temos que pensar necessariamente nesse elemento que é o semicondutor, é o chip. É aquele que alimenta realmente, que consegue fazer o processamento de informações, é aquele que consegue fazer toda a detecção de propriedades de vários sistemas, de vários equipamentos, etc. E hoje nós estamos nesse ambiente que as pessoas chamam de IoT em inglês, que é a internet das coisas, a internet, outros chamam, na realidade, a internet de tudo, porque tudo passa a ser chipado, tudo passa a ter realmente uma identidade digital, e com isso você pode ter um acompanhamento de tudo que ocorre dentro de um ambiente. Tá? Então, a internet das coisas é uma realidade, e nós temos acoplado a isso toda a questão de inteligência artificial. Tá certo? Então, tudo isso reunido, ele, na verdade, revolve, quer dizer, ele vai em torno desse elemento que nós chamamos de chip. Daí porque a China considera primordial o seu domínio tecnológico, e daí porque os Estados Unidos acordaram para o problema de não ter um domínio dentro do seu território da questão do chip. Tá? E nós sabemos hoje que o Chip Act, esses chips que está ali, esse S lá no final desses chips, é de semicondutor. Então, é um ato, é uma lei americana que está investindo, como chamou a atenção o Maurício, 280 bilhões de dólares
para incrementar essa competência que os Estados Unidos, uma vez, era o grande mestre, era o grande líder, e que ele perdeu bastante com a internacionalização desses processos. E agora eles estão querendo recuperar. Somente na área de produção de semicondutores, eles estão dentro desses 240 bilhões, eles estão investindo somente na área de produção de semicondutores, eles estão investindo 52,7 bilhões de dólares. Tá? Então, isso é apenas para demonstrar, evidentemente que eles têm recursos para isso, mas demonstra a importância da questão do chip para a autonomia, para digamos, a capacidade de um país de realmente se industrializar e ter uma organização social adequada. O processo de fazer sistemas eletrônicos, a indústria eletrônica no Brasil começa desde os anos 60, não é uma questão recente. Tá certo? Teve a questão da reserva de mercado, que havia uma grande expectativa que ali a nossa indústria eletroeletrônica iria crescer, principalmente eletrônica, né, de computadores, etc., e que realmente não ocorreu. E depois nós tivemos várias tentativas realmente de fabricar semicondutores aqui no país, né? E até hoje nós não temos nenhuma fábrica de chips no país. O Brasil é totalmente vazio, ele tem um vácuo nessa produção de chips do país. E nós vemos que na década de 2000, tá certo? Da primeira década de 2000, também mencionado aqui, nós tivemos um grande incentivo das políticas industriais, e ali nós tivemos, na área de semicondutores, há de se considerar, em 91, a lei da informática, que era uma herança da reserva de mercado, de uma forma mais inteligente em termos de apoio às indústrias brasileiras. A lei de informática teve o seu papel ao longo de industrialização, mas também teve que ser refeito, inclusive, por pressões da Organização Mundial do Comércio. Mas, nessa década de 2000, foram criados vários instrumentos de incentivo aos semicondutores. Por exemplo, nós tivemos lá o PADIS, que era o Plano de Desenvolvimento da Indústria de Semicondutores, né, de apoio ao desenvolvimento da indústria de semicondutores, e nós formamos na época, tá, cerca de mais de 500 ou 600 projetistas de semicondutores no país, que é hoje toda a força de conhecimento nessa área que existe para fazer projetos de semicondutores. São pessoas extremamente valiosas que estão sendo requisitadas pelo mundo inteiro, porque há uma demanda do mundo inteiro por tais projetistas de chips. Né? Então, isso foi um esforço enorme realizado pelo governo através de programas como o PADIS, para que realmente a gente tivesse uma competência de não só fazer o design, mas tentar novos passos, que seria, então, a questão da fabricação do chip. E isso é um passo que nós temos como país de decidir se o Brasil vai ou não levar a sério e investir realmente em criar uma competência na área de chips. Eu fui secretário de Política de Informática do Ministério de Ciência e Tecnologia por 6 anos nessa primeira década, 2000, 2010. Né? Tivemos a companhia lá do Maurício o tempo todo, é uma referência nessa área industrial. E depois disso, eu dirigi um centro de supercomputação. E em todos esse trabalho que eu desenvolvi, essa questão da informação, a questão do chip, etc., é central e a gente percebe a importância disso ocorrer. Hoje você pergunta o que o Brasil, digamos, realmente investe nessa área? Muito pouco. O Brasil, por exemplo, aqui tem uma comparação, eu não vou falar de Taiwan, nem de China ou Estados Unidos, que eles estão investindo realmente uma quantidade enorme de dinheiro. Mas o Brasil, hoje, ele tem menos de $1 bilhão investido em todo esse setor.
de semicondutores. E o Estado de Nova York, esse é um dado interessante, o Estado de Nova York, ele investe em mais de 4 bi. Portanto, mais de que 4 vezes o Brasil investe nessa área de semicondutores. Somente o Estado de Nova York. Tá? Então, eu sei que há prioridades no país, eu sei que o problema de distribuição de recursos é grande, agora a pergunta é, o desenvolvimento do setor de semicondutores deve ser uma prioridade de nossa política? Ela é uma base para o desenvolvimento de outras indústrias, de um complexo realmente industrial que possa nos auxiliar realmente a ter um desempenho maior em geral? Então, eu vou só focar algumas questões nessa área de semicondutores, e eu pediria, então, para colocar aqui, eu vou pedir para você ir passando, né? O primeiro slide aí, ele mostra aí, antes desse, eu queria mostrar o CEITEC, lá no começo. Tá? Não, lá um dos primeiros... Ali, à esquerda. Ah, tá, o primeiro, vai o primeiro aí, vai o próximo. Tá, para no próximo. Não, tudo bem, esse daí está bom. Esse é o CEITEC, ele é um complexo com área fabril de 9.660 metros quadrados, ele tem esse 1.000 metros quadrados aí de sala limpa, nesse padrão de limpeza que é o ISO 5. É um processo de limpeza que é importante para a produção de chips, né? Nós temos processos de salas limpas, muito mais limpas que isso, como o ISO 3, ISO 2, até o ISO 1. Né? Mas a ISO 5 é realmente algo que é único na América Latina. É difícil encontrar realmente uma sala com essa capacidade, essa qualidade de limpeza que seja apropriada na produção de chips. Tá? E nós temos laboratórios analíticos lá, que fazem análise dos processos lá. Temos a parte de P&D, que era a questão do desenvolvimento fugiu a palavra agora para mim, que é o design do chip. Tá? Então, esse era os laboratórios que nós chamávamos de laboratórios de P&D. Tá? Infelizmente, o que nós tivemos, nós tínhamos cerca de 70 projetistas em semicondutores de chips que foram praticamente demitidos, todos eles, e hoje nós só temos cerca de 2 ou 3 projetistas lá que cuidam somente da questão de propriedade intelectual que foi gerada no passado. Então, nós perdemos essa capacidade de design nesses 2 anos em que nós estivemos sob o regime de liquidação. Tá? Esses profissionais, inclusive, estão sendo requisitados por várias empresas no mundo inteiro e eles geraram, no Rio Grande do Sul, 2 empresas, hoje eles estão trabalhando, geraram 2 empresas que vieram para o Rio Grande do Sul, aliás, 3 empresas. Uma de Taiwan, uma da Inglaterra e uma dos Estados Unidos, que hoje utilizam essa capacidade gerada ou criada por nós para fazer parte do processo de chip. Tá? Nós temos... deixa eu ver onde é que você está, pode colocar o próximo. Esse aí é mais ou menos uma imagem das salas limpas de 1.000 metros quadrados, de 800 metros quadrados, mas só para dizer que um ISO 5, por exemplo, ele não admite nenhuma partícula com mais de 5 micrômetros, né? Quer dizer, uma partículazinha pequena, mais do que 29 por metros cúbicos. Tá? Então, o ISO 7, ele admite até 29.300 dessas partículas. Partículas menores, por exemplo, na faixa de 0,5 micrômetros, né? O ISO 5 exige que só tenha no máximo 3.520 partículas dessas por metro cúbico, enquanto que o ISO 7 é 352.000. Tá? O ar que nós estamos aqui respirando, ele tem uma característica de cerca de ISO 9 e ISO 10, tá? Que é o ar limpo que nós recebemos aqui. Infelizmente, não tem nenhuma... Aqui nessa sala é ISO 20. Aqui é ISO 20. Tudo fechado, né? Não tem nem... É verdade.
Mas o próximo, por favor. Aqui, rapidamente, só para vocês entenderem, tem esses 5 processos aí, as 5 etapas do produto, de processo de produção, que o CEITEC, na realidade, tentou refazer todos os 5. Tá? O mais difícil, a primeira concepção do produto, é aquela que você discute com a pessoa que vai comprar, que vai adquirir, para que é que serve aquele produto, né? E em que é que ele vai usar aquele produto. Segundo, vem o projeto, né, que é exatamente os designers que vão fazer os chips para atender a concepção do produto. E o terceiro, que está aí na parte central, que é o mais difícil, o mais caro, e é o que realmente nos limita bastante no país, que é a questão da fábrica de semicondutores. É aquele que realmente faz o chip. E depois nós temos a extensão tecnológica, que é os frutos envolve vários setores para fazer um sistema desse, e a comercialização. Tá? Então, o CEITEC trabalhou nesses 5 setores. Né? Próximo. A fabricação é isso. Você tem, na realidade, um cilindro desse de um material semicondutor, ele é fatiado em lâminas, essas lâminas, então, você coloca a deposição de filmes bastante finos nisso daí, e depois tem esse processo de fotolitografia, que é quando você pega o circuito que foi projetado e, através de processos de luz sobre a camada fotossensível, você desenha aquele projeto dentro do chip. A partir daí, você deposita material condutor, semicondutores, etc., dentro da lâmina e vai para o produto final, que, através de limpezas, etc., tem todo um processo que ocorre dentro desse processo. Então, isso é um processo extremamente complexo, é um processo que requer muita tecnologia e é um processo que requer investimentos grandes. E essa tecnologia nós temos muito pouco no Brasil. A tecnologia de fabricação disso, que hoje o único lugar que tem é no CEITEC. Nós temos hoje 70 pessoas, tá certo, que ainda estão lá, por questões que não poderiam ser demitidas, porque aqui envolve vários equipamentos de alto custo que não pode simplesmente desligar, porque senão você simplesmente perde esses equipamentos. É algo como chegar, eu sempre brinco falando, isso é como alguém disser, vai lá naquela usina nuclear e fecha a usina nuclear e manda todo mundo embora, né? Porque ali tem gases tóxicos, tem equipamentos de alto valor, etc. Você não pode simplesmente chegar lá e fechar a empresa. Tá? O próximo. Então, você tem aqui, depois de feito o chip, você ainda tem um pós-processamento do chip, que é o chamado back-end. Esse back-end é um processamento que vem desde os testes, inspeções óticas e a colocação em fitas em digamos, micromódulos, né? Esse processo todo aqui é um processo que aqui no Brasil já está sendo feito por algumas empresas. Tá? É o chamado back-end. Isso nós podemos fazer também no CEITEC, tá certo? Assim como o design. Então, tem várias design houses no Brasil e não várias, mas algumas empresas que hoje fazem um back-end, ou seja, a parte final do processo de semicondutores. Essa parte central de fabricação é que nós temos que ter competência e investimentos para termos realmente a possibilidade de ter chip no país. Próximo. O que nós temos aí é que há uma curva de maturidade que não nos foi dado dar. Quando nós criamos o CEITEC, lá na década de 2000, quando o CEITEC foi 2008, ele foi criado, em 2009 a fábrica foi inaugurada, várias pessoas, eu era então secretário de Política de Informática, e várias pessoas vinham perguntar, mas vocês vão querer concorrer com o Intel? Vocês vão querer concorrer com esse pessoal que manda nos chips no mundo? Certamente que não. A intenção, naquele momento, dentro de um Ministério de Ciência e Tecnologia, era criar competência, era criar capacidade, era criar realmente, aprender como fazer. E, com isso, tentar atrair pessoal da área da iniciativa privada, criar um ambiente dentro do país e que poderia incentivar empresas estrangeiras, inclusive, a investir.
Hoje, sem essa competência, se nós não tivermos nada de competência de recursos humanos para que saiba como fabricar, nenhuma empresa estrangeira vai investir no país, porque eles não vão trazer chineses, nem vão trazer americanos, nem vão trazer europeus aqui com competência para fabricar chips, para trabalhar em seus investimentos. Eles têm que encontrar recursos humanos no local, ou seja, no país. Então, a ideia lá não era competir com essas grandes empresas, porque, inclusive, o mundo do chip é um mundo extremamente variado e tem, na realidade, hoje, uma grande demanda não atendida de chips em tecnologias mais simples que, por exemplo, o CEITEC pode atender. Quando você vai a um chip da Intel, etc., são chips extremamente complexos, tá certo? E que está provocando essa grande briga. Por quê? Porque a máquina litográfica que faz esses chips, somente uma empresa no mundo fabrica. É como um microscópio, né? É um microscópio extremamente complexo que é fabricado na Holanda. E essa máquina que é proibida hoje pelos Estados Unidos de ser vendida à China. Tá certo? E isso é que está causando um tremor na indústria chinesa, porque sem essa máquina eles não conseguem produzir chips de ponta. Tá? Então, evidentemente, nós não estamos querendo chegar lá. O que nós queremos, na realidade, são nichos de mercado em que nós possamos ter uma competência de produzir. O que ocorreu no país? Nós fizemos vários chips que tinham um mercado, digamos, mas que não foi aproveitado por políticas públicas. O caso, por exemplo, que nós chegamos a trabalhar foi a questão, na época, chamava SINIAV, que era Sistema Nacional de Identificação Autoveicular, através de chips, né? E que poderia perfeitamente ser desenvolvido junto com o CEITEC, como foi inicialmente planejado com o governo na época. Tá? O próximo, por favor. Nós temos, na realidade, hoje, as principais linhas de produtos e negócios do CEITEC foram a criação de chips, etiquetas, sensores e micromódulos, mas a identificação veicular representou 57,6% da nossa produção de linhas de negócio, e a parte de rastreio e identificação, esses tags que você vê, né, isso daí na identificação de objetos, etc., isso compreendeu 41,1% disso daí. Foi um mercado realmente pequeno. Agora, lembrando que empresas de semicondutores normalmente têm um ciclo de vida que leva de 10, 15, 20 anos para maturar. E no Brasil, sem recursos, sem um contexto de políticas públicas de utilização desses semicondutores produzidos no país, certamente isso é algo que tem que ser entendido nesse contexto. Bom, nós estamos hoje, o cenário mundial, próximo, por favor. Falta muita coisa, professor? Não, falta não. Eu vou rapidamente falar isso aqui. Eu vou só mencionar aqui que hoje nós temos um mercado global de cerca de 500, mais do que isso aqui foi em 21, 570 bilhões de dólares esse mercado mundial, 87% concentrado no leste, né? No Pacífico do Leste. Eu vou pular isso daqui, porque eu quero, na realidade, no próximo slide, tá? No próximo. Esse daqui é um slide que eu gosto porque mostra exatamente a possibilidade de foundry, né? O mercado de foundry é a fábrica, né? Por a questão da questão da dimensão. O que dá a qualidade do chip é a dimensão dos seus canais, tá? Então, você veja que nos canais, tá certo? Mais menores, aqueles que estão aí na parte inferior desse gráfico, tá? Eles nós não temos uma competitividade aqui, mas aonde está essa linha vermelha aí, ela marca possíveis mercados em que o Brasil pode ter competitividade, ou seja, pode ter uma capacidade de atendimento
de nichos. Isso daí o CEITEC consegue trabalhar dentro desse intervalo aí. O próximo dá uma questão aí. Deixa eu ver aqui, né? Que é mais ou menos a mesma coisa, o que mostra o seguinte: a TSMC, que é a taiwanesa, ela fabrica exatamente naquela parte superior ali, que é onde tem os chips mais precisos, menores. Tá? Aí você vê a Samsung, mas você vê, por exemplo, a UMC, a Global Foundries, a SMIC, elas não chegam a preencher esse topo aí dessa matriz. E a parte de baixo dessa matriz, que é nessa dimensão de 130, 180 nanômetros, né, de canal do coisa, e menor do que isso o CEITEC pode realizar. Nós teríamos possibilidade, com algum investimento, realmente atender esse mercado, que é um mercado que tem uma competição no mundo inteiro. Né? Próximo. Bom, eu não vou passar por isso, aqui são várias competências que a CEITEC hoje domina. O que é que nós fazemos? Pode ir adiante, né? Pode ir adiante. Tem outros slides aí, o último slide, que é isso daí, e é isso daí. Eu não vou entrar mais em detalhes nisso, mas só para dar a seguinte mensagem. O problema do CEITEC, o Maurício sabe bem disto, é complexo. Não é de solução fácil. A questão de se ela deve ser estatal, uma empresa estatal, ou não, tem que ser, de alguma forma, clarificada e decidida. Mas a pergunta que eu coloco sempre é: o Brasil pretende ter algum domínio na fabricação de chips ou deve esquecer para sempre de que ele não vai fabricar jamais chips? Porque essa coisa anda a uma velocidade exponencialmente crescente, e se a gente não comece em algum momento, jamais vamos alcançar esse processo no futuro. Tá? Então, é a pergunta que eu me faço sempre neste momento. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Nós que dissemos, professor Augusto Gadelha Vieira, obrigado pela exposição, um pouquinho mais longa, mas acho que esses detalhes nos ajudam a entender um pouco melhor o que é o CEITEC, o que tem lá em Porto Alegre e quais são as nossas perspectivas. E quem ajudou a edificar aquela casa